Os nossos corações estão preparados, porque já rezamos, já pedimos a luz do Senhor e queremos continuar estudando esta palavrinha tão importante na nossa vida de fé, que é a palavra vida. E quem está nos ajudando a fazer essa experiência de estudo é o professor João Rufino, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Padre Rodrigo. Sempre uma alegria estar aqui para conversarmos a respeito da palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, que revela para a gente o caminho no qual devemos andar. Então, estamos juntos, mais uma vez. Desde já queremos agradecer a disponibilidade do professor Rufino, que vem aí desde o início do mês, nos ajudando a entrar com muito respeito e muito carinho e profundidade na palavra de Deus, porque nós cristãos não queremos compreender esta palavra de uma forma superficial, mas nós queremos entendê-la lá no mais profundo para ajudar outros também a entendê-la melhor. E hoje nós queremos visitar o livro A Carta de Paulo à Comunidade de Gálatas e lá queremos ler o capítulo 2 dos versículos de 19 a 21. Atentos, escutemos a palavra do Senhor. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida humana, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, pois se é pela lei que se alcança a justiça, Cristo morreu em vão. Acabamos de escutar a palavra de Deus, esta palavra tão importante e esta palavra que Paulo dirige a uma de suas comunidades. É tão bonito conhecer a vida do apóstolo dos gentios, porque ele sempre vai se fazendo presente em muitos lugares e usando de toda a sua inteligência para anunciar o evangelho do ressuscitado. E, estando o professor Rufino aqui mais uma vez com a gente, nós queremos abrir este bate-papo e perguntar para ele: professor, o que podemos entender desse paralelo feito na carta de Gálatas entre a lei dos homens e a lei de Deus? Vamos lá, vamos entender isso. Vamos, para isso, voltar um pouquinho na história e compreendermos alguns dados. O primeiro é o seguinte, vamos lá. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos Deus se relacionando com o seu povo, num processo de aliança. E essa compreensão aponta para a seguinte vivência do povo de Israel. Deus fixa um contrato com eles, um contrato que é a lei, que é a Torá. E a Torá, a lei, são os 5 primeiros livros da Escritura: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E na compreensão dos antigos, todas as vezes que o povo de Israel não vivia esse contrato, essa aliança, eles sofriam consequências. Ao passo que o contrário também era real. Todas as vezes que eles eram fiéis, eles tinham também consequências positivas. Essa era a compreensão dos antigos. Com o passar do tempo, parte desse povo ficou extremamente legalista e começaram a se fixarem muito mais em práticas religiosas e menos nas práticas relacionadas ao amor ao próximo. Então, no período de Jesus, por exemplo, Jesus ele conversa com os fariseus, que eram pessoas conhecedoras dessa lei, e revela para eles, por exemplo,
que eles estavam abrindo mão dos princípios fundamentais da lei, como amar a Deus e ao próximo, para se fixarem em algumas legislações que muito mais tinham a ver com ritos religiosos do que propriamente com o amor concreto. Quando, então, a comunidade primitiva começa, a gente tem esse evangelho que se espalha. E ele vai se espalhar por essa região grande da Galácia, daí o nome Gálatas. Gálatas não são membros de uma cidade específica, mas de uma região específica que fica mais ao norte do que hoje é a atual Turquia. E nessas comunidades, alguns pregadores estavam fazendo com que as comunidades voltassem a sua vivência religiosa a esse padrão legalista farisaico de muitas vezes se apegarem apenas às letras da lei, sobretudo quando isso dizia respeito a práticas religiosas, e abandonar essa experiência de colocar as leis mais fundamentais, como a lei da caridade, a lei do amor, em segundo plano. E nesse sentido, Paulo, ele vai fazer uma crítica muito grande. Paulo, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês querem ficar vivendo o legalismo abrindo mão daquilo que é a essência do ensinamento cristão. A liberdade relacionada à caridade. Olha que dado interessante aqui. Paulo, nesse sentido, ele vai se contrapor de forma muito forte. Isso ele vai fazer em Gálatas, isso ele vai desenvolver depois em Romanos. Ele vai combater esse legalismo que muitas vezes cega e faz com que a pessoa viva uma religião apenas de aparências. E lembre-se, no Antigo Testamento já havia profetas que tinham combatido essa ideia. Uma religião de aparência. Amós, por exemplo, Oséias, por exemplo, Isaías, por exemplo, Jeremias, isso para citar apenas aqui alguns. Jesus também faz essa crítica, dizendo: olha, não basta você frequentar o templo, não basta você vivenciar os ritos da religião, se o fundamento, que é a caridade, que é o amor, não é vivido. Paulo desenvolve isso em Gálatas, e nesse sentido é que a gente precisa tomar cuidado para não transformar o nosso momento de vida com Deus, a nossa religião no período atual, a uma religião que foi combatida por Jesus, o farisaísmo. Então tem gente que vive todas as leis, digamos, nesse sentido, né? Eles vão à missa, padre, eles vão a encontros, eles rezam, mas na hora de estender a mão ao próximo, não o fazem. Então, a lei principal é esquecida, a vida não é cuidada, a pessoa vive uma religiosidade apenas de aparência. E aí é preciso que nós entendamos, será que a gente está vivendo isso muitas vezes hoje? Abrindo mão de cuidar da vida como um todo, no processo de amor concreto, abrindo mão disso e dizendo: não, eu já participo da missa, então está tudo certo, só a missa e acabou. Como se aquilo só bastasse. Não dizendo que a missa é um só pequeno, não, ela é o ápice da nossa fé, como nos ensina a própria igreja, mas a missa é a celebração de uma vivência cristã concreta no mundo, movida pelo Espírito, e o Espírito é amor. É muito interessante. Amor que ama em nós. É muito interessante, professor, isso que você traz, porque talvez hoje muitos fazem uma leitura bem fundamentalista das Sagradas Escrituras. E eu me recordo, eu fui aluno do professor Milton Schwantes, no meu tempo de estudante de teologia, e ele sempre insistia conosco: cuidado com as leituras fundamentalistas
que se fazem das páginas das Sagradas Escrituras, porque elas nos levam para abismos. E aí eu pergunto para o senhor, que é professor de Sagradas Escrituras, qual o risco para as nossas comunidades hoje, quando se dedicam a uma leitura muito fundamentalista, legalista da Palavra de Deus, e não a uma leitura que faz descortinar, né, aqueles véus que às vezes nos impedem, né, de ver a realidade na sua profundidade? Isso é muito importante, o que o senhor traz, padre, pelo seguinte: primeiro, a igreja, ela toma muito cuidado em nos educar em como católicos devemos ler a Bíblia. Então, desde do Concílio Vaticano II, por exemplo, até anteriormente, mas eu vou partir do documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II, nós estamos falando aí de 1965, ela enfatiza que nós precisamos encontrar o sentido literal das Escrituras, ou seja, aquela mensagem transmitida por Deus para o povo daquela época e, a partir disso, transportar isso para a nossa vida atual. E, nesse sentido, a igreja dá pistas que nós precisamos, portanto, estudar os textos dentro dos contextos. Contexto histórico, contexto literário, contexto teológico. Uma vez que a gente tira o texto do contexto, a gente acaba fazendo uma interpretação e lendo no texto o que nós queremos, não o que o texto transmite enquanto palavra de Deus. Nós acabamos colocando as nossas ideologias, as nossas crenças limitadas no texto, e o texto muitas vezes não está falando sobre isso. Nesse sentido, é que então a igreja nos alerta que precisamos fazer um estudo das Escrituras. O documento Dei Verbum, ele deixa muito claro ao dizer assim que o estudo das Escrituras é a alma da teologia. E eu agrego, por que não dizer da própria alma da igreja? No sentido em que nós somos guiados por aquele conteúdo revelado, registrado na Escritura e, claro, também na Sagrada Tradição, mas o nosso foco aqui é mais a Escritura nesse momento. Então, nós precisamos ler os textos nos contextos para não legitimar violência, agressões, pensamentos redutores a respeito de Deus, a respeito da sociedade, a respeito do ser humano, a respeito da igreja, a respeito da nossa missão. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com leituras fundamentalistas é que elas estão guiando as pessoas para algo que o próprio Cristo, muitas vezes, condenou. Esse farisaísmo que muito menos abraça, que pouco acolhe, que pouco dá para essas pessoas, às vezes excluídas pela própria sociedade ou por esse moralismo, não é? Muitas vezes não dá a acolhida necessária, não cuida desses irmãos. Então, o fundamentalismo ele é um perigo muito grande na nossa atualidade, e você que agora nos escuta, sempre busque aprofundar dentro do texto com o seu próprio contexto. Professor Rufino, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós ainda vamos ter mais um encontro e que continuemos este estudo importante, crescendo aí no conhecimento das páginas das Sagradas Escrituras, para superarmos estas leituras fundamentalistas que nos afastam do plano de Deus, do reino de Deus. E agora, caminhando até nossa mãe querida, nós queremos, em suas mãos, depositar as nossas preces, os nossos pedidos e as nossas intenções. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz
na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.